Olá, internautas. Essa semana eu fui procurado por algumas pessoas, alguns candidatos, para que abordasse nos meios de comunicação um tema bastante importante, já que estamos vivendo agora o período eleitoral pertinente à questão da compra e venda de voto nas eleições. Eu fui atrás desse tema, conversei com o chefe do cartório da 62ª Zona Eleitoral, em Rebouças, Marco Canevé, que além desse assunto, falamos sobre outros temas relacionados às eleições deste ano, que você acompanha a partir de agora. Quais são as implicações, primeiramente, ao candidato que tenta comprar o voto do eleitor, Marco? Bom dia. Bom dia, Cleito. Bom dia, ouvintes. A compra de votos, na lei, ela está tipificada como crime, né? Se chama tecnicamente captação ilícita de sufrágio, ou seja, o candidato usa de maneiras ilícitas para obter o voto do eleitor. É um crime que prevê pena de detenção, pena privativa de liberdade ao candidato. E além dessa pena criminal, de natureza criminal, o candidato está sujeito à cassação do registro da sua candidatura, ou à cassação do diploma, ou à cassação da sua eleição em si, né? Resumindo, caso comprovado a compra de votos. Eu digo caso comprovado justamente porque existem nesse período muitas denúncias essas que não são bem instruídas e que muitas vezes não dão em nada, como diz o eleitor, mas é bom ressaltar que é uma conduta proibida, uma conduta além de proibida, muito reprovável pelo eleitorado. Nós estamos aí num período de uma certa revolução ética no Brasil, na política, a Lava Jato rolando, muitos temas envolvendo recursos sendo empregados de uma maneira incorreta nas eleições para a perpetuação no poder, e compra de votos nada mais é do que a forma com que todo aquele dinheiro desviado de uma forma ou de outra é aplicado numa campanha para fins ilícitos. Nesse momento em que a gente vê o candidato buscando o voto agora comprando e lá na frente tentando recuperar esse dinheiro de alguma forma. Eu acho que esse que é o principal recado ao eleitor que é necessário expor. Pois é, você tocou um assunto bastante importante também, até porque a legislação agora ela estipula um limite máximo de gastos, né, para candidato, seja para vereador, até para majoritário, para prefeito. Porque até então aí muitos candidatos, né, vamos falar em modo bem genérico, gastavam 60, 70, 80 mil reais. Depois um salário de vereador, um subsídio de vereador que durante 4 anos jamais, humanamente, seria impossível ele recuperar esse dinheiro investido. Sim, parece que é um contrassenso. Não é lógico alguém gastar mais numa campanha do que vai ganhar durante todo o seu mandato, ou pelo menos boa parte dele. Não é lógico. Então o eleitor tem que ficar atento, né? Lógico, o TSE ele estabeleceu limites para a campanha de prefeito e de vereador. Em Rebouças e Rio Azul o limite é o mesmo. É o limite de gastos contabilizado, ou seja, aquele gasto que a pessoa declara que realmente executou. Existem uma infinidade de gastos possíveis ao candidato. Toda vez que ele circula de carro, por exemplo, ele gasta em combustível. Toda vez que ele faz o seu santinho, ele gasta em material gráfico, em material de campanha, ele paga seu advogado, ele paga o seu correligionário. A campanha tem um custo, sim, mas é preciso que o eleitor tenha consciência e observe que o gasto dele deve ser razoável e que o limite foi fixado para esse motivo. 100 mil reais para Rebouças e Rio Azul para prefeito é um valor considerável. Para vereador, 10 mil e poucos reais também é um valor considerável. Então, o eleitor tem que ficar atento que o candidato que está comprando voto, ele não vai contabilizar isso, ele está gastando um dinheiro que ele vai querer recuperar de alguma forma, e ele tem que estar consciente de que se essa atitude estiver sendo executada, esse candidato em especial não merece o voto dele, ao contrário, ele merece ser cassado e retirado da política. Pois é, essa alteração que nós tivemos na legislação estabelecendo esse teto, né, para gasto, e também a maneira de que, por exemplo, doação de pessoas jurídicas para a campanha não é proibida, observava algumas matérias sobre isso. Isso desestimulou aí até muitos parlamentares a não disputarem eleições municipais, porque as eleições no Brasil, a nível mundial, é uma das eleições mais caras até então, em virtude disso. Sim. Ela é cara, principalmente na eleição geral,
né? Já que uma estrutura gigantesca no país inteiro deve ser montada para captar o voto. Agora, a eleição municipal também tem seu custo, e se somar todos os municípios brasileiros, é uma montanha de dinheiro gasto em campanha. Agora, eu repito, que gastar em campanha não é ilícito. Então, não se deve condenar o candidato por efetuar gastos de campanha simplesmente porque tudo tem seu preço. A bandeira tem seu preço, o santinho tem seu preço, a foto que o candidato teve que tirar para botar na urna eletrônica tem o seu preço. Quer dizer, tudo tem seu preço. Nós temos o nosso custo de vida. O importante para o eleitor é prestar atenção no volume global, naquela pessoa que está exagerando, naquela pessoa que tem vários carros de som, muitas bandeiras, muitas pessoas trabalhando na campanha dele. É bom abrir o olho, né? A prestação de contas esse ano tem uma novidade, ela será disponibilizada ao eleitorado durante a campanha. Então, de tempos em tempos, o candidato presta informações para a Justiça Eleitoral. Essas informações elas irão ser publicadas lá no site que divulga os dados do candidato, o que ele gastou até o momento, o que ele declarou. Então, é uma boa oportunidade para o eleitor controlar tudo isso e ver se realmente esse é o melhor candidato para ele. Bom, nós falamos do lado do candidato e o eleitor que vende o voto. O que a lei prevê como penalidade, Marco? A lei prevê a mesma pena do candidato, é crime, né? Agora, o que eu ressalto também é que o eleitor ele não deve ter medo de denunciar, né? Não é porque ele pegou na nota, eu não sei quanto que estão pagando pelo voto, eu digo isso porque eu não ignoro o que se fala na rua, né? Então eu não sei quanto que estão dando pelo voto das pessoas, oferecendo, melhor dizendo, porque estão falando de compra, né? Então oferecendo o preço. Sim. Agora, a pessoa deve procurar a Justiça Eleitoral com as provas o quanto antes, né? Para que ela também não tenha implicação. Caso comprovado que o candidato cedeu o valor, ou não digo só o valor, como outra coisa em troca do voto, não estamos falando apenas de dinheiro, mas aquela velha cesta básica, né? Os benefícios. Transporte de uma cidade a outra, por favor. Aí. Então, assim que ele receber, ele deve procurar o quanto antes, né? Para que ele também não sofra essas implicações. Talvez procurando, ele livre o seu lado, né? Coloque a justiça que, na verdade, ele foi até um pedaço, mas já está entregando tudo, porque ele não deseja que essa situação se perfeccionize, ou seja, chegue até o seu termo, ou seja, até o final. Agora, Marcos, estamos falando em compra e venda de voto, né? É o termo mais popular. Como é que a pessoa pode fazer a denúncia? Tem que assinar essa denúncia, tem que se identificar? Que tipo de prova, por exemplo, é aceita? Bom, o que nós é difícil, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Nós já temos questões de filmagens e que depois foram desconstruídas judicialmente, ou seja, existe uma farta matéria de defesa, nós não podemos negar isso, mas o ideal é que a pessoa procure o Ministério Público ou a polícia, ou procure o adversário político dessa pessoa e verifique. Todos os candidatos possuem uma assessoria jurídica. E talvez ele seja o ideal para avaliar a situação, ver se vão buscar mais provas, porque uma denúncia ela tem que ser bem embasada, senão ela acaba sendo arquivada por falta de elementos suficientes para que se prossiga com a investigação. E como eu estava dizendo, o ideal é filmagem, é gravação, é provar no momento do ato. Eu sei que é difícil, mas isso é o ideal. Okay. Bom, as eleições já estão, como eu falo, transcorrendo, né, o processo, o período de campanha eleitoral. Aliás, temos quantos candidatos a vereadores, Marco, confirmados aí, homologados? Por enquanto, nenhum candidato está homologado. O que nós temos até o momento são as coligações de partidos que buscam concorrer ao pleito. Todos os DRAPs, que nós chamamos que são os processos que avaliam as convenções partidárias, todos eles foram deferidos, ou seja, todos os partidos e coligações que se registraram estão aptos a concorrer ao pleito. Agora, os candidatos é o passo seguinte. O cartório ainda iniciou a avaliação de todos os registros. Nós temos aproximadamente 140 processos em trâmite no cartório. Ainda não temos nenhum candidato homologado, ou seja, deferido, mas isso deve ocorrer já na próxima semana.
porque ainda falta um documento que nenhum candidato quase conseguiu, que é uma certidão do Tribunal de Justiça de Curitiba, e esse documento, assim que ele chegar, será apresentado e daí sim, e apenas com esse documento o registro será julgado. Isso é necessário dessa forma porque não é culpa dos candidatos a não apresentação desse documento, por isso que abriu-se essa possibilidade. Então, até o momento nós não temos essa definição. Bom, número de eleitores em Rebouças e Rio Azul? Bom, Rebouças no momento possui 15 locais de votação, 47 sessões, 12.397 eleitores aptos a votar nessas eleições. Esse número pode variar em razão de alguma alteração de impedidos de votar que ocorra depois ali do mês de julho, né? Já Rio Azul possui 20 locais, 49 sessões, 11.205 eleitores aptos. Como eu disse também, esse número pode variar um pouco mais para baixo apenas. Bom, nós já falamos sobre isso, mas vale sempre reforçar. Qual é a data limite para a troca de nome de candidatos? Por exemplo, algum impedimento que a pessoa que estava inscrito, estava ocorrendo, acabou tendo que sair e outro estava no seu lugar? Bom, a substituição do candidato é dia 12 de setembro, a data limite, isso está previsto em lei. Existe apenas exceção do óbito, né? Se alguém falecer, aí essa data ela é 10 dias do falecimento. Mas ressalto também, Cleiton, que não é uma simples troca, né? Existem várias outras questões envolvidas, tem que ser respeitado o limite de sexo também. Então, cada caso tem que ser avaliado, mas a data limite é 12 de setembro. Eu fui questionado uma outra questão também, Marco. Quando a pessoa não vota em ninguém, ou melhor, ela vota apenas na legenda, ela favorece a quem? Ao candidato a prefeito ou a coligação a vereadores? Quem sai ganhando quando a pessoa só vota na legenda? Bom, não é o prefeito. O candidato a prefeito, ele é escolhido pelo número dele. No caso, o número do seu partido são apenas 2 algarismos. O voto na legenda acontece na eleição proporcional, ou seja, na eleição a vereador. O número de cada vereador ele é composto pelos mesmos números do partido a qual ele compõe, por primeiro, e mais 3 números que individualizam o candidato. Se o eleitor quer votar na legenda, ele usa apenas os 2 primeiros dígitos. Ele vota, no caso, na coligação ou no partido, né? Nós temos em Rio Azul um partido concorrido isolado. Se o eleitor vota na legenda, ele não está favorecendo apenas um vereador, mas todos os vereadores da coligação. Porque o que acontece é que primeiro se verifica quantos votos a legenda teve. E é aí que esse voto entra, levantando o número de votos da legenda ou do partido. Apenas depois que se verifica quem dentro daquela legenda foi o mais votado. Então, na verdade, votando na legenda é como se o eleitor falasse, bom, pode ser qualquer vereador dessa coligação ou desse partido, qualquer um deles. Seria essa a consequência prática. Bem, conversei com o chefe do cartório da 62ª Zona, Marco Canever. Alguma informação complementar, Marco? Bom, por enquanto os trâmites estão dentro do normal, né? E na sequência a gente virá com algumas novidades, com algumas sentenças dos candidatos. Teremos outras entrevistas. Obrigado.